Alguém que esteja conosco hoje pela primeira vez, queria ficar em pé, se houver, por favor, para nós cumprimentarmos. Alguém que participe do nosso culto pela primeira vez? Isso, muito bem-vindo. Há mais alguém? Ali temos a senhora, bem-vinda também. Há mais alguém que não esteja visualizando? Aqui temos a senhora, muito bem-vinda também. A irmã Ruth vai lhe dar um abraço, aí só pode se assentar. Abraços e beijos. Há mais alguém? Na galeria temos alguém? Alguém que não assinou ainda? Levante o seu braço, se houver, membro da igreja. Ok, todos assinaram então. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos dar graças a Deus pelo aniversário do nosso irmão Aníbal. Oferecer este culto a ele. Em seguida, após a oração, em que vou pedir também pela Assembleia, nós iremos realizar a Assembleia e depois vamos prosseguir com o nosso culto. Ó Deus, obrigado por esta hora que o Senhor nos dá. Obrigado por esse tempo em que nos reunimos aqui na tua casa. Obrigado por sermos testemunhas das vitórias por ti concedidas ao irmão Aníbal, agora no seu aniversário. Nós te rogamos que o Senhor continue a conduzir e a abençoar a sua vida, de tal maneira que seja com prazer em ser um servo teu. Rogamos a Deus pela Assembleia que vai se realizar agora, que o Senhor dirija cada um que vai dar o seu voto em relação ao assunto que será anunciado. Que o Senhor que conosco esteve no primeiro culto, conosco continue agora nesse instante também. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Eu passo a palavra então ao nosso presidente para o prosseguimento da Assembleia que foi aberta no primeiro culto. E agora então, o irmão Mateus vai prosseguir. Nós já oramos, agora podemos ir direto então para a votação. Dando continuidade à Assembleia Geral Extraordinária, aberta no primeiro culto, para que possibilitássemos aqueles irmãos que estiveram no primeiro culto, que iam embora, como eu disse naquela oportunidade, participar desse momento inesquecível, podemos dizer assim, para a nossa igreja. Naquela oportunidade nós lemos e foi aprovada a proposta do Conselho Consultivo da Igreja. Então, na realidade, o que nós vamos fazer agora é votar para somarmos aqueles votos, os que já votaram no primeiro culto. Lembrando que, se algum dos irmãos aqui presentes estiveram no primeiro culto, já votaram, não devem votar nesse culto. Só devem votar os membros acima de maiores de idade. Eu ia falar acima de 18 anos, mas se tiver alguém emancipado, já não seria o caso, né? Então, de acordo com o que consta no nosso estatuto, nós já no primeiro culto ultrapassamos o quórum mínimo, que seriam de 220 votos, e naquele momento, do primeiro culto, nós fizemos a votação e não tivemos dos presentes nenhum voto contrário. Somos gratos a Deus por isso. Então, primeiro, vamos fazer exatamente como fizemos no primeiro culto. Nós votamos item por item. E como fizemos no primeiro culto, vou pedir que 3 irmãos nos auxiliem aqui, para que a gente possa fazer a contagem dos votos. Então, a proposta que nós vamos colocar em votação é a seguinte: que a Assembleia autorize a diretoria da Igreja a tomar todas as providências cabíveis para a imediata compra da propriedade no valor
de 1.700.000. Já foi dito aqui como é que se chegou a esse valor. Então, agora o que nós precisamos é concretizar essa proposta, formalizar isso. E precisamos, então, fazer a contagem dentro desses aspectos que nós falamos. Gostaria que uma pessoa tivesse... Você conta aí para mim? Pessoal aí de cima. Então, como já houve uma proposta, já houve aceitação da proposta, o que a gente coloca agora em votação é o seguinte: aqueles irmãos que são favoráveis a que a Assembleia da Igreja autorize a diretoria da Igreja a tomar todas as providências cabíveis para a imediata compra da propriedade no valor de 1.700.000, fiquem de pé, por favor. Peço a gentileza de só sentar-se depois que nós contarmos os votos. Importante que sejam membros da igreja, hein? E que assinaram no livro de presença, de preferência. Nove. Podeis sentar, irmãos. Nós tivemos no primeiro culto 144. Então, este item, tivemos até agora 318 membros aprovando. Membros contrários à aquisição do terreno, que se abstêm. Então, nenhuma abstenção e nenhum contrário. Vamos proceder com referência ao segundo item da mesma forma. Que a Assembleia delegue a diretoria da Igreja, assessorada pelos órgãos e pelas pessoas que convocar, a negociar com a representação da Convenção Batista Brasileira todos os aspectos pertinentes envolvidos em tais negociações, como, por exemplo, prazo, parcela, desmembramento, posse do imóvel e demais providências. Os irmãos que são favoráveis, de igual maneira, por gentileza, fiquem mais uma vez de pé. Quantos aqui? Aqui, quantos? Podeis sentar, irmãos. Cento e 175 irmãos votaram. Contrários à proposta. Abstenção. Nenhuma abstenção, nenhum membro contrário. (320 irmãos votaram a favor da segunda proposta.
E a terceira proposta é que a Assembleia autorize a continuidade das campanhas de levantamento de recursos, tanto para o pagamento da aquisição feita, quanto para a realização das obras do novo templo. Como eu fiz no primeiro culto, não precisa levantar agora, só levantar as mãos, por favor. Deu 61. Contrários à proposta? Abstenção? 318 votos. Então, nós tivemos 318 na primeira, 320 na segunda e 318 na terceira. Somos gratos a Deus por esse desafio que Ele nos concede. E vou pedir que o irmão Rui Xavier Assunção venha aqui orar a Deus, agradecendo na gestão dele que houve início a essa negociação, e de que ele peça a Deus que continue nos orientando nessa empreitada que Ele nos coloca à frente. Senhor Deus e Pai, amplie as nossas fronteiras, foi o clamor do teu servo lá no passado longínquo, e tu o atendeu. Amplia nossas fronteiras, é o nosso clamor hoje, e tu estás nos atendendo. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, porque só a ti é devido toda a honra e toda a glória. Usa-nos para que nós possamos fazer um trabalho digno de ti, no terreno que estamos desejando comprar, no terreno que estás nos possibilitando adquirir. Faça com que os trabalhos ali realizados sejam sempre para propagar o teu nome, para espalhar as tuas verdades nesse nosso bairro tão necessitado de ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Antes de declarar encerrado, só queria lembrar o seguinte: se algum dos irmãos presentes que votou, por qualquer motivo, não assinou a listagem, não deixe de fazê-lo, tá ok? Para que a gente possa ter tudo de maneira correta. E aí, sendo assim, eu declaro encerrada a nossa Assembleia e dou graças a Deus por tudo que aconteceu aqui. Obrigado.
Esta é a hora, portanto, de continuidade do nosso culto ao nosso Deus. Quero então convidar todos os irmãos para se colocarem em pé para este instante. Vamos começar então com a leitura bíblica de 1 Timóteo 3,15, que nosso irmão Lucas vai aqui nos conduzir, e em seguida vamos cantar. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos com a irmã Carla Decotelli Mendes. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, nesta casa, casa de oração. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Fiel, Senhor, para com as nossas famílias. Fiel, Senhor, para com os nossos trabalhos, com as nossas vidas.
E agora, Senhor, nesta manhã, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor somente a ti. Senhor, esteja com cada família aqui representada, esteja tocando, Senhor, naqueles necessitados, clamando por ti, Senhor. Muito obrigada por este dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabendo, diz o apóstolo Pedro, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra.
dizemos? Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Vamos participar agora, então, com nossos dízimos, nossas contribuições. Você que já preparou o seu envelope pode, então, pegá-lo. Nesse contexto, devo dizer que há várias maneiras de participarmos da vida da igreja. Uma delas é participando da orquestra. Sou grato a todos os membros da igreja. Sou grato também aos que não são membros da igreja, que vocês possam continuar cooperando fielmente com os ensaios, com uma regente muito agradável, afável, que não exige nada de vocês, deixe tocar como vocês quiserem. Quero dizer que nesta orquestra há aqui profissionais que tocam nas melhores orquestras do Brasil. E há completos amadores que só tocam aqui, que aprenderam praticamente para tocar na orquestra. Ambos merecem a nossa gratidão. Prossigam todos sempre amadores, isto é, amantes da arte, da música, da possibilidade de louvar, adorar ao Senhor. Vamos então, você que trouxe sua contribuição para o templo, a campanha nossa, sua contribuição para a ação social, para alcançarmos mais e mais pessoas. Ontem, eu tenho que confessar aos irmãos, eu fui a um determinado jogo de futebol. E eu não sabia se torcia pelo time do jogador que doa cestas para a igreja ou se para o meu. Deu certo para quem eu torci. É um dado interessante, o membro de nossa igreja tem esse contato com esse jogador e faz-nos chegar essas cestas, mas podemos alcançar muito mais pessoas se você também. Quem sabe seja difícil você se lembrar de trazer no segundo domingo, que é hoje, por exemplo, a sua oferta em arroz ou feijão, algum outro gênero, mas você pode colocar no envelope que é destinado a isso e para esse fim vai. Mas, sobretudo, o seu dízimo. Essa semana eu encontrei uma irmã que disse: pastor, estou muito chateada. Disse, por quê? Porque domingo eu não pude à igreja levar o meu dízimo. Para uma coisa séria. O dízimo é um assunto sério entre eu e Deus, entre você e Deus. E mais ninguém, nem é entre você e a igreja, é entre você e Deus. Que Deus continue a nos abençoar. Vamos participar então nesse instante com dízimos e ofertas.
Deus abençoe cada irmão que contribuiu. E eu queria dizer uma palavra especial. Saiba que todo o valor que você coloca nessas salvas aqui em frente estão alcançando pessoas dos mais variados níveis sociais e culturais e tem alcançado o reino de Deus que nós não conseguimos ver. Nós temos uma dimensão apenas local, tijucana, carioca, mas isso chega até aos confins do mundo. Saiba você que quando você contribui, você permite que o reino de Deus seja completado na face da terra. Oremos nesse instante. Agradecemos a Deus pela tua infinita bondade e misericórdia. Misericórdia em ser liberal diante de ti e em devolver aquela parte que a ti pertence. Nós louvamos o teu santo nome e de forma reverente nos achegamos aqui, depositamos diante de ti. Obrigado por também este momento de adoração, onde nós não só abrimos as nossas carteiras, mas colocamos o nosso coração depositados diante de ti. A ti seja a honra e a glória, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem levar as salvas. Muitos ficaram preocupados, assustados, surpresos em nos ver aqui. É bom estar em casa novamente. Eu quero convidar você nesse instante a junto comigo ler o texto de Isaías, capítulo 53, verso 4. Eu queria que nós lêssemos todos juntos, a uma só voz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Esta é a garantia para você nesse instante, chegar diante de Deus e apresentar os seus motivos para Ele. Os irmãos sabem, têm acompanhado a nossa história nesses últimos 6 meses, e uma das coisas que nós temos garantia, a minha família, é saber que, porque Ele tomou sobre si todas as enfermidades, nós podemos nos achegar com confiança, como diz no livro de Hebreus, chegar com confiança diante dEle e apresentar diante dEle. Um dos textos meus prediletos é o texto de 1 Pedro 5, 7, quando ele nos convida a lançar todas as nossas ansiedades. Eu já estive aqui várias vezes e eu fico com muita confiança no Senhor, não na minha confiança, de que Ele conhece o seu coração, que Ele conhece a sua situação e que Ele há de agir. Eu creio no Deus que faz as coisas impossíveis, e se nós não cremos nisso, nós não conseguimos lançar diante de Deus. E o meu convite, é um convite a você, é que você lance. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua realidade, e porque Ele tomou em forma humana, sofrendo naquela cruz, morrendo no nosso lugar e ressuscitando, hoje Ele tem autoridade para poder agir. Creia. E nesse instante, enquanto cantamos, enquanto louvamos a Senhor, venha depositar diante da cruz todo o seu fardo, que talvez seja pesado demais para suportar. Logo após nós intercederemos, colocaremos diante de Deus os nossos motivos.
Senhor Jesus, como é bom poder contar com a Tua graça. Como é bom saber que Tu és o Deus dos impossíveis. Como é bom poder exercitar a nossa fé em Ti, muitas vezes tão fraca, tão limitada, mas o Senhor sempre nos surpreende. O que nós clamamos nessa manhã, pessoas em pé, pessoas aqui na frente, corações contritos, pessoas talvez através da internet, pessoas que ligaram para o programa de rádio, pessoas que têm passado talvez anos, ó Deus, de lutas. E o que é bom saber é que o Senhor conhece, ó Deus. O que nós queremos compreender é o tempo seu para a intervenção em nossas vidas. Aquilo que nós necessitamos, seja fé, seja persistência, seja paciência, o que nós te rogamos essa manhã é que o Senhor nos conceda. O Senhor nos conceda, sim, Deus, no maior alto valor que nós necessitamos, para suportar até as tentações também. Ó Pai, seja com as famílias dessa igreja, talvez algumas que passem por momentos difíceis, de ausências, de divisões, de separações, talvez na educação dos filhos, na luta entre pai, mãe e filhos. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós queremos a Ti depositar, ó Deus, todas as nossas súplicas, os nossos motivos, as nossas, ó Deus, carências diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas segundo for do Seu agrado. Nos dê fé, aumente a nossa fé. É o que nós nessa manhã apresentamos diante de Ti. Seja, Deus, com a decisão tomada hoje por todos os membros de mais uma etapa da história desta igreja, Deus, a Igreja Batista Itacuruçá, se lançaram um novo desafio. Dê a visão necessária à diretoria desta igreja, através do irmão Mateus, dos outros irmãos. Dê visão ao pastor dessa igreja, Deus, de sempre respaldado na palavra da verdade, conduzir este povo, ó Pai. O povo que é chamado pelo Teu nome, filhos de Deus, servos aqui. Dê-nos a visão do reino suficiente, ó Deus, não só para atingir a Tijuca e arredores, a nossa localidade, a nossa vizinhança, Deus, com a palavra da verdade, mas até os confins da terra. E permita que cada um de nós, através da luz que brilha, Deus, de Jesus em nós, possa resplandecer até em meio às trevas. É a nossa oração nesse instante, certos de que podemos lançar todos os fardos em Ti, ó Jesus, no nome do precioso Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. O mistério da fé. Quero lhe convidar a repetir juntamente comigo 1 Timóteo 3,16. É a primeira leitura que temos programado para o culto de hoje. Logo onde está dirigente, logo no começo do programa de cultos. Quero lhe convidar juntos, todos lermos só a primeira parte, que é essa de Timóteo, que termina com acima na glória. E após nós fazermos essa leitura, a orquestra vai nos trazer essa canção Acima de Tudo. E os irmãos poderão acompanhar a letra, a belíssima letra, que faz uma repercussão muito feliz a esse texto de Paulo a Timóteo. Mas antes de você cantar, eu disse cantar de propósito esta letra, eu quero dizer que, na verdade, se trata aqui de um hino que a Igreja Apostólica cantava. Nós perdemos a sua melodia, mas o apóstolo Paulo preservou a letra, incluindo-a na carta que escreveu a Timóteo. E talvez você ache estranho que não tenha aspas, mas não era preciso. Primeiro, porque não existia ainda aspas naquela época, em lugar nenhum do mundo. E segundo, se nós hoje aqui cantássemos numa carta, no editorial,
e lá alguém introduzisse já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, nem precisaria aspas, todo mundo saberia que se trata do hino 112 do cantor cristão. Foi o que aconteceu aqui. Então o apóstolo Paulo abre dizendo que grande é o mistério da piedade, ou da fé, ou da religião, e introduz este hino que vamos ler então agora. Juntos, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória.
Começa então o apóstolo Paulo a citação deste hino antigo, dizendo que é grande, sem dúvida alguma, o mistério da piedade. E a primeira lembrança que quero então lhe trazer é esta: o Evangelho não é algo superficial. O Evangelho não é uma mensagem que possa ser compreendida num comercial publicitário de 30 segundos. E uma primeira indicação que temos desta afirmativa é que em nenhum momento deste hino se usa a palavra Jesus, nem mesmo Deus. Até este aquele que temos aqui na tradução é uma concessão. Apenas diz ele, ou o. Penso que isso não é por acaso. É para indicar que Jesus Cristo é um segredo. Mas esse segredo, sendo Jesus Cristo, foi revelado a nós pela vida dele, morte, ressurreição e ascensão. E esse segredo também indica que as nossas vidas só têm o seu quebra-cabeças resolvido, as peças colocadas nos seus lugares, quando reconhecemos que Jesus Cristo foi manifestado na carne, justificado em espírito, crido, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Recentemente tive acesso a uma pesquisa feita em outro país, entre pessoas que participam em igrejas e pessoas que não participam, embora se digam cristãs, sobre que creem acerca de Jesus. E o número expressivo de pessoas, felizmente não a maioria, mas número expressivo de pessoas não creem nesse Jesus aqui. Não creem que Jesus Cristo, ao morrer pelos nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Porque isso não é racional. Isso não é lógico. Quem morreu que pague. Por isso, nós precisamos afirmar e reafirmar o conteúdo da mensagem acerca de Jesus. Por isto, grande é o mistério da fé, ou da piedade, ou da religião. E ao mesmo tempo, é grande, porque o segredo da fé é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, depois desse breve introito, desse prolegômeno, nos oferece então um hino que tem 3 estrofes. Cada estrofe tem 2 versos. Primeira estrofe: aquele que se manifestou na carne foi justificado em espírito. Primeiro verso: aquele que se manifestou em carne. Segundo verso, formando a estrofe: justificado em espírito. É em forma, portanto, de dísticos. Esta é a forma poética como o autor organiza a sua obra de arte. Jesus, embora não esteja dito, mas está em todo o seu conteúdo, se manifestou em carne. É isso que aprendemos em João 1, é isso que vemos em Filipenses 2, em que Jesus foi como um de nós. Não é isso um mistério? Quem pode compreender a encarnação de Jesus? Se não aceitá-la pela fé. Que o homem é completamente Deus, completamente divino, sendo uma só pessoa e não 2. Jesus tinha fome e tomava café da manhã e almoçava, como alguns já fizemos e outros faremos.
Jesus pagava as suas contas, que é o ato humano mais vil que uma pessoa pode fazer, pagar conta. Receber é muito bom, mas gastar, pagar conta, fila de banco, é tudo de ruim. Em banco Jesus não foi, mas na coletoria ele foi. Lá encontrou Mateus. Os irmãos conhecem a história. Jesus ia a festas, Jesus bebia, Jesus trabalhava, Jesus ficava cansado, Jesus dormia, Jesus tinha conflitos familiares, conflitos com os teólogos, conflito com as autoridades do seu tempo. Jesus tinha sentimentos, chorava. Jesus era totalmente humano. Jesus se manifestou em carne, viveu em carne, como nós, como cada um de nós. Segundo verso da primeira estrofe ainda, Jesus foi justificado em espírito. Este é um verso muito difícil. Como justificado se ele não teve pecado? Justificado de quê? Aqui o autor lança recurso da poesia para usar a palavra não no sentido de justificado porque perdoado, mas justificado porque aceito. É por isso que ele é chamado por Simeão na sua oração de Estevão, de o justo. Não é justo no sentido daquele que era pecador e justo se tornou. Não, justo porque foi aceito integralmente pelo Pai. E quando ele sai das águas do batismo, ouve-se uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. O Pai aceitou, isto é, justificou. E como é que Jesus obteve a sua justificação? Pela obediência. Obediência, diz Paulo, até a morte, e morte de cruz. Obediência, em que ele diz: Pai, se for possível, à noite leremos um poema sobre isso, passa de mim esse cálice. Porque o sofrimento de Jesus foi real, a obediência de Jesus lhe custou um preço muito alto, o da própria vida. E quando sai sangue do corpo, dói. E doeu no corpo de Jesus, como dói no nosso. Jesus foi justificado pelo Pai por sua obediência. O batismo de Jesus foi um desses gestos de obediência. Continua o poema, segunda estrofe. Visto dos anjos ou contemplado pelos anjos, pregado entre as nações ou entre os gentios. Jesus foi visto pelos anjos. Este verso me deixou confuso. Aí eu fui procurar nos evangelhos a palavra anjo. Eu descobri que este verso é profundamente neotestamentário. Por quê? Quem anunciou o nascimento de Jesus? Os anjos. Mais de um lugar temos isto. Quem apoiou Jesus quando foi tentado no deserto? Os anjos. Quem confortou Jesus quando estava no Getsemane, naquela oração que saía sangue enquanto a proferia? Os anjos. Quem removeu a pedra do túmulo quando Jesus foi jogado como uma pétala no chão? Os anjos. Quem estava do lado de fora quando chegaram os primeiros para ver o corpo que ali não estava de Jesus? Os anjos. Portanto, esse verso é perfeito. Jesus foi contemplado, assistido, visto pelos anjos. Em toda a sua trajetória, foi acompanhado pelos anjos. E a segunda
instância dessa estrofe diz: Jesus foi pregado entre os gentios. Não foram os anjos que pregaram, que anunciaram, que proclamaram Jesus. Foram os discípulos. Porque essa tarefa, por alguma razão, não é dos anjos. Essa tarefa é minha. É sua. Se nós não fizermos, os anjos não farão. Será um desvio de função. Assim como é um desvio de função quando nós não o fazemos. Terceira estrofe. Jesus foi crido no mundo e recebido acima na glória. Este é um tremendo desafio. Pode ser que haja aqui alguém que ainda não confessou que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Mas certamente há aqui pessoas que já confessaram que Jesus é o Senhor e o seu Salvador. Mas eu quero acrescentar uma informação. Crer em Jesus significa ter a sua vida transformada. Crer em Jesus, portanto, não é apenas uma declaração. Através de uma canção como esta, ou de uma outra frase, nossa, menos bonita. Crer em Jesus é ter a vida transformada por Ele. Acontece, infelizmente acontece, que nós, muitas vezes, crendo em Jesus, somos transformados por Ele. E depois o que fazemos com isso? Li essa semana um artigo inicialmente publicado no jornal Le Monde, em português pela Folha de São Paulo, sobre a conversão de um soldado americano ao islamismo, ao observar os presos de Guantánamo, aquela vergonha da humanidade. E ele começou a se perguntar, cristão nominal, sem nenhuma prática, sem nenhuma fé na verdade, por que aqueles prisioneiros suportavam tanto tempo ali, sem julgamento, em condições precaríssimas, torturas, sem reclamar, sorridentes e participantes. Ele disse o seguinte: você sabe como é a vida do soldado? É só pornografia o tempo todo. E você sabe o que é a América cristã? Sexo e drogas. Ele chegou a essa conclusão observando o comportamento dos prisioneiros muçulmanos ali naquela prisão. E eu fiquei pensando sobre o que é que nós temos feito com o Cristo em quem nós cremos. O que ele significa de fato nas nossas vidas? O que as pessoas veem de Cristo em nossas vidas? Nós somos quase que adoradores da liberdade individual, gerando em muitos a seguinte conclusão: eu faço da minha vida o que eu quero. É interessante no contexto agora de um famoso jogador de futebol que está em dificuldades para retornar aos campos, em que eu ouço muitas pessoas dizerem o seguinte: nós não temos nada com a vida dele. Sim, não temos nada com a vida dele, não temos nada com a vida de uma pessoa que se afunda e se afunda cada dia mais. Não temos nada com a vida dele. Isso se chama liberdade individual. Cada um faz o que quer da sua vida, mesmo que seja para se afundar o mais profundamente nos mais variados tipos de lama.
de bom modo, saindo de lá, vindo para cá, para o nosso círculo menor aqui. Eu sou livre na graça, mas o que eu faço com a minha liberdade? O que eu faço com a minha fé? Porque se a minha fé não é semelhante, mal comparando, àquele prisioneiro muçulmano em Guantánamo que resiste àquela pressão toda por sua fé, essa minha fé não vale nada. Se eu creio em Jesus e faço o que eu quero, não vale nada. Se eu não sou obediente como Jesus não vale nada a minha fé. A crise hoje do cristianismo é uma crise ética, no sentido de muitos de nós não acharmos que a fé em Jesus Cristo tem sobre nós consequências em todos os planos. Porque Jesus é o segredo completo. Não adianta eu montar o meu quebra-cabeças com várias partes compostas pelo sangue de Jesus Cristo e uma outra com o meu sangue. Não será o quebra-cabeças da fé em Cristo. Será outro quebra-cabeças, quem sabe defeituoso. Certamente defeituoso, melhor dizendo. Crido no mundo. Crido, significando, tendo as nossas vidas mudadas, é possível que alguns de nós precisamos de nos converter outra vez. Será que é correta a teologia? Se conversão é metanoia, é voltar, alguns de nós que cremos em Cristo, dele nos afastamos. Passamos a crer em nós mesmos, em ideologias que importamos, em pensamentos que seguimos, em atitudes que veneramos. E estamos longe, temos que voltar. É conversão, é metanoia, é mudança de vida. Mas eu sei, você sabe, se estou próximo ou se estou longe. Se ainda posso ser chamado de crente em Jesus. Estrofe 3, então, termina com esta afirmativa de que Jesus foi recebido na glória. Pastor Elben, quando esteve aqui, salientou o fato de que há muitos tipos de cristianismos que exaltam a cruz com Cristo nela, ou um crucifixo com um corpo simbolizando a Jesus. Ele até bolou uma cruz vazada, uma cruz que não tem Cristo, porque Cristo não está mais naquela cruz. E sublinhou o fato da ressurreição. Mas eu quero acrescentar algo mais, na mesma linha do pensamento. A cruz de Jesus não torna Jesus singular. Porque outras pessoas morreram crucificadas, milhares. E naquela sexta-feira, mais duas. Singular é o perdão na cruz oportunizado. Mas outros morreram na cruz. A ressurreição não torna Jesus singular, embora tenha sido no sentido de que foi uma ressurreição dele mesmo, por ele mesmo. Mas outras pessoas ressuscitaram. Lázaro, por exemplo, Tabita, nome de uma menina. O que é que torna Jesus absoluta e completamente singular? É a sua ascensão. É o seu recebimento na glória. Exaltado sobremaneira, diz Paulo a Filipenses. É isso que torna Jesus absolutamente singular. É assim que termina o poema, recebido acima na glória. Aquele que desceu, diz Paulo aos Efésios, é aquele que subiu. Significando também que nós seremos um dia recebidos na glória. Este é um poema perfeito, poeticamente falando,
cristologicamente falando, existencialmente falando. Eu quero lhe conclamar a decorar esse versículo. Eu quero lhe conclamar a sempre pensar em Jesus como aquele que foi manifestado na carne, como aquele que foi justificado em espírito, como aquele que foi contemplado pelos anjos, como aquele que foi pregado entre os gentios, o que nos inclui, como aquele que foi crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o mistério de Jesus. Mistério que demanda meditação. Mistério que demanda estudo. Mistério que demanda obediência. Essa é a declaração. O que é que nós fazemos com ela? Vamos ficar em pé, vamos cantar então essa história numa de suas estâncias, a estância da ressurreição, a estância da crucificação, a estância da exaltação. E que esse canto, estando em nossos corações, também esteja nas nossas vidas. Cristo já ressuscitou, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Gratos e nos entoai, aleluia. Estejam poderoso amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a fortalecedora palavra aos nossos corações
do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Espero vê-los todos hoje à noite, sobretudo os membros da igreja, não só pelo culto que prestaremos ao Senhor, em que vamos recordar a última semana de Jesus Cristo, bem como por uma informação que eu prestarei à noite à igreja.